Quando foi a última vez que você ficou verdadeiramente sozinho? Não sozinho no sentido de estar num quarto sem outras pessoas. Sozinho no sentido real. Sem celular, sem música, sem podcast, sem série, sem qualquer conteúdo para preencher o espaço entre você e o silêncio. Se você for honesto, provavelmente faz muito tempo. Talvez nunca de forma intencional. Porque vivemos numa época que tem medo do silêncio, que preencheu cada lacuna da existência com estímulo, que colocou fone de ouvido no trânsito, na academia, na caminhada, no banheiro, em qualquer lugar onde o silêncio poderia aparecer. E, ao mesmo tempo, nunca nos sentimos tão sozinhos. Esse é o paradoxo do nosso tempo. Estamos mais conectados do que qualquer geração anterior na história humana e mais solitários. Mais seguidores, mais contatos, mais grupos, mais plataformas e uma sensação crescente de que ninguém realmente te conhece. Que você está rodeado de pessoas, mas de alguma forma profundamente só. No vídeo de hoje, vou te mostrar que o problema não é a solidão, é a relação que você tem com ela. Vou te contar a história de um filósofo que escolheu a solitude como caminho e descobriu nela algo que o mundo moderno está desesperadamente buscando em todo lugar, menos onde ela realmente existe. E vou te dar um processo para transformar o tempo sozinho que você inevitavelmente tem em uma das ferramentas mais poderosas para construir a vida que quer. Fica até o final. Esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga os momentos mais silenciosos da sua vida. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Blaise Pascal. Pascal viveu no século XVII, na França. Era matemático, físico, filósofo, um dos intelectos mais extraordinários que a humanidade já produziu. Aos 16 anos, havia escrito um tratado sobre geometria que deixou matemáticos adultos boquiabertos. Aos 19, havia inventado uma das primeiras calculadoras mecânicas da história. Aos 20 e poucos, havia feito contribuições à física que ainda usamos hoje. Mas Pascal ficou famoso por uma observação que não tem nada a ver com matemática. Ele escreveu em seus Pensamentos: toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa: não saber ficar quieto num quarto. Essa frase, escrita há quase 400 anos, descreve o século XXI com uma precisão assustadora. Porque Pascal havia observado algo nos homens ao seu redor e em si mesmo que o perturbava profundamente. Havia observado que os homens faziam qualquer coisa para evitar o silêncio. Caçavam, jogavam, socializavam, bebiam, trabalhavam até o esgotamento, não porque esses atos fossem intrinsecamente satisfatórios, mas porque mantinham o silêncio longe. E a pergunta que Pascal fazia era simples e devastadora: por quê? Por que o silêncio é tão ameaçador que precisamos gastar energia infinita para não encontrá-lo? A resposta que ele propunha era igualmente devastadora, porque no silêncio um homem é obrigado a se confrontar consigo mesmo, com seus pensamentos reais, seus medos reais, a distância real entre quem é e quem quer ser. E esse confronto, sem a anestesia do estímulo externo, é desconfortável demais para a maioria das pessoas suportar. Então elas preenchem, sempre, com qualquer coisa. E ao preencher, nunca desenvolvem a capacidade de estar consigo mesmas. E ao não desenvolver essa capacidade, ficam presas numa dependência permanente de estímulo externo para se sentirem bem, para se sentirem inteiras. Pascal descreveu isso como a raiz de toda a infelicidade humana. Não a pobreza, não a doença, não a injustiça. A incapacidade de ficar quieto num quarto. Essa é a história que vamos explorar hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Vamos começar. Duas experiências que parecem a mesma, mas são opostas. Antes de qualquer coisa, preciso estabelecer uma distinção que vai mudar a forma como você ouve o resto desse vídeo. Solidão e solitude não são a mesma coisa. Solidão é um estado que acontece para você.
É a dor de estar só quando não quer estar. É a ausência de conexão que você deseja e não tem. É o isolamento que drena, que diminui, que faz o silêncio parecer um inimigo. Solitude é um estado que você escolhe. É o silêncio que você busca intencionalmente. É o tempo sozinho que você usa para se reconectar com o que é seu. Seus pensamentos, seus valores, sua direção. É o isolamento que restaura, que clarifica, que faz o silêncio parecer um aliado. A diferença não está nas circunstâncias externas. Às vezes, a solidão e a solitude acontecem no mesmo quarto, no mesmo silêncio. A diferença está na relação que você tem com esse silêncio, se ele é algo que te acontece contra a sua vontade ou algo que você escolheu e usa. Os estoicos compreendiam essa distinção com clareza. Sêneca, que passou períodos de exílio forçado longe de Roma, sozinho, sem o poder e as relações que havia construído ao longo de uma vida, escreveu sobre como transformou o que poderia ter sido solidão em solitude. Em suas cartas a Lucílio, ele descreveu o exílio não como punição, mas como oportunidade. Retira-te em ti mesmo tanto quanto puderes, com aqueles que te tornarão melhor. Retira-te em ti mesmo, não como o abandono do mundo, mas como prática deliberada de cultivar uma vida interior suficientemente rica para não depender do mundo para se sentir inteiro. Marco Aurélio praticava algo semelhante. Nas Meditações, ele escreveu: os homens buscam retiros para si mesmos, na cidade, na praia e nas montanhas. Tu também costumas desejar muito essas coisas, mas isso é uma marca de ignorância, pois tens o poder de te retirar a qualquer momento para dentro de ti mesmo. A solitude para os estoicos não dependia de circunstâncias externas, era uma capacidade interna, a capacidade de encontrar dentro de si mesmo o silêncio e a clareza que a maioria das pessoas busca em paisagens remotas e circunstâncias especiais. E essa capacidade, como toda capacidade, se desenvolve com prática. O mecanismo que nos mantém presos ao barulho. Para entender por que a solitude é tão difícil de praticar, precisamos entender por que o silêncio nos desconforta. E a resposta, como Pascal intuitivamente percebeu, tem a ver com o que o silêncio revela. Quando você está constantemente estimulado, quando há sempre algo para ouvir, assistir, ler, responder, o fluxo de conteúdo externo ocupa o espaço onde seus próprios pensamentos existiriam. É uma forma sofisticada de fuga, não de problemas externos, de si mesmo. No silêncio, esse fluxo para, e o que emerge não são sempre coisas agradáveis. Surgem as preocupações que você não quis enfrentar, as dúvidas sobre as escolhas que fez, a sensação de que algo importante está sendo postergado, as memórias de situações que não foram resolvidas, a voz que avalia, questiona, critica e que você passou o dia inteiro cobrindo com podcast e série. E porque isso é desconfortável, o instinto é pegar o celular de volta, colocar o fone, ligar alguma coisa, qualquer coisa que faça o silêncio parar de falar. Esse padrão tem um nome em psicologia: evitação experiencial. A tendência de evitar estados internos desconfortáveis, pensamentos, emoções, sensações, através de comportamentos de distração. É eficiente no curto prazo. O desconforto some imediatamente quando você pega o celular. E devastador no longo prazo, porque o que você evita não desaparece, apenas se acumula. E quanto mais se acumula, mais o silêncio se torna ameaçador e mais difícil se torna suportá-lo. Existe ainda uma dimensão que vai além do desconforto individual. Vivemos numa economia que lucra diretamente com a sua incapacidade de ficar em silêncio. Cada segundo que você passa numa plataforma digital é monetizado. Cada notificação que te tira do silêncio é projetada por engenheiros que estudaram exatamente como fazer isso de forma mais eficiente.
Cada algoritmo que te mantém rolando o feed mais 1 minuto, mais 5, mais 1 hora, está literalmente competindo com a sua capacidade de ficar quieto. Não é fraqueza ceder a isso. É a batalha mais assimétrica da história humana. Bilhões de dólares e as maiores inteligências do mundo trabalhando para garantir que você nunca fique em silêncio o suficiente para se perguntar se o que está fazendo importa. Entender isso não resolve o problema, mas muda a relação que você tem com ele. De sou fraco por não conseguir ficar sem o celular para estou numa batalha que foi projetada para que eu perca. E batalhas projetadas para que você perca podem ser vencidas, mas exigem estratégia, não apenas força de vontade. O que acontece quando você para de fugir de si mesmo? Vou te mostrar o que acontece, concretamente, verificavelmente, quando um homem começa a praticar solitude de forma intencional. Não como teoria, como fenômenos que aparecem consistentemente, documentados tanto na tradição filosófica quanto na pesquisa psicológica moderna. O primeiro fenômeno é o retorno do pensamento original. Quando você para de consumir conteúdo por tempo suficiente, algo começa a acontecer, que inicialmente pode parecer estranho. Você começa a ter pensamentos que são realmente seus, não reações a conteúdo que consumiu, não reformulações de ideias que ouviu em podcasts, não opiniões moldadas por algoritmos. Pensamentos que emergem do seu próprio processo interno, das suas experiências, das suas observações, das suas questões não resolvidas. Isso parece óbvio, mas para a maioria das pessoas, esses pensamentos são raros, porque o fluxo de conteúdo externo é tão constante que há pouco espaço para o que é genuinamente interno emergir. Sêneca escreveu: recolhe e guarda o tempo que até agora foi roubado de ti, ou que escorregou de ti, ou que simplesmente desapareceu. O tempo do silêncio é o tempo em que o que é genuinamente seu pode aparecer. E quando aparece, muitas vezes revela coisas que o barulho havia escondido, sobre o que você quer, sobre o que importa, sobre o que está errado na direção que está seguindo. O segundo fenômeno é a restauração da capacidade de concentração. A atenção humana é como um músculo. Ela se fortalece quando exercitada e se enfraquece quando constantemente fragmentada. O ambiente de hiperconectividade fragmenta a atenção de forma sistemática. Cada notificação, cada mudança de contexto, cada scroll interrompido pelo próximo conteúdo treina o cérebro para operar em sprints curtos de atenção e a torna progressivamente incapaz de sustentar foco por períodos mais longos. A solitude reverte esse processo. Quando você passa tempo em silêncio, sem demandas externas de atenção, o sistema nervoso tem a oportunidade de descansar e se reorganizar. E com o tempo, a capacidade de concentração se restaura. Marco Aurélio descreveu isso como a condição necessária para qualquer pensamento claro. Não há lugar mais quieto e mais livre de problemas para o homem do que sua própria alma. A quietude interna não é produto de circunstâncias externas, é produto de uma prática deliberada de criar espaço interno, e a solitude é como esse espaço é criado. O terceiro fenômeno é o desenvolvimento do autoconhecimento real. Você não pode se conhecer em movimento constante, não pode entender seus padrões, suas reações, seus medos, seus valores genuínos, enquanto está constantemente reagindo a estímulos externos. Autoconhecimento exige observação, e observação exige pausa. Epicteto dizia que o primeiro passo para qualquer mudança real é o exame honesto de si mesmo, mas esse exame não acontece naturalmente em meio ao barulho. Acontece no silêncio, quando o fluxo externo para e o interno pode ser visto com clareza. Os homens que praticam solitude regularmente desenvolvem algo que os estoicos chamavam de prosoquê, atenção a si mesmo, a capacidade de observar os próprios pensamentos, emoções e reações como um cientista observa um fenômeno, com curiosidade e sem julgamento. Essa capacidade é a base de qualquer desenvolvimento real.
Sem ela, você pode estudar todos os princípios e ler todos os livros, mas vai continuar sendo governado por padrões que não consegue ver porque nunca parou o suficiente para observá-los. O quarto fenômeno é o florescimento da criatividade. Isso surpreende as pessoas, mas está bem documentado. A criatividade não floresce no barulho, floresce no espaço que o silêncio cria. As maiores ideias, as soluções para problemas que pareciam insolúveis, as conexões inesperadas entre coisas aparentemente não relacionadas, emergem em momentos de solitude do que em momentos de estimulação intensa. Não porque o barulho seja estúpido e o silêncio seja sábio, mas porque o cérebro tem dois modos de operação. Um modo focado, que processa a informação específica de forma linear, e um modo difuso, que integra a informação de forma não linear, criando conexões inesperadas. O modo difuso ativa predominantemente em momentos de quietude, caminhadas sem fone, banhos sem música, momentos de silêncio não preenchido, e é nele que a maioria das soluções criativas reais emerge. Quando você preenche todo o silêncio com conteúdo, está desligando o modo. O filósofo que aprendeu a ser livre dentro de qualquer prisão. Sêneca viveu uma vida de extremos. Conselheiro do imperador Nero, um dos governantes mais voláteis e cruéis da história romana, homem de imensa riqueza e influência num momento e exilado ou ameaçado de morte no seguinte. Uma vida de turbulência política constante que tornava qualquer estabilidade externa impossível. E ainda assim, Sêneca desenvolveu o que talvez seja a mais sofisticada teoria da solitude que o mundo antigo produziu. Em suas cartas a Lucílio, escritas no final da vida, quando havia se retirado da vida política, ele descreveu uma prática que chamava de recessos, o recolhimento deliberado para dentro de si mesmo. Retira-te tanto quanto possível daqueles que te perturbam. Associa-te àqueles que podem tornar-te melhor. Recebe em tua casa apenas aqueles que tu podes tornar melhores. Mas o mais revelador não é o que ele dizia sobre os outros, é o que ele dizia sobre si mesmo nesses momentos de recolhimento. Quando me recolho em mim mesmo, escapo dos homens que não entendem o que quero dizer e às vezes até de mim mesmo. Essa frase é extraordinária. Sêneca não estava dizendo que a solitude era sempre agradável ou confortável. Estava dizendo que era necessária, mesmo quando o que encontrava no silêncio era uma versão de si mesmo que ainda precisava trabalho. Ele escreveu ainda: junta-te a ti mesmo tanto quanto possível. Passa o tempo com aqueles que podem tornar-te melhor. E a pessoa que mais podia torná-lo melhor, Sêneca havia descoberto, era ele mesmo, quando tinha silêncio suficiente para se ouvir. Havia algo mais nas práticas de Sêneca que vale examinar com cuidado. Ele praticava o que chamava de dias de pobreza voluntária, períodos em que deliberadamente simplificava sua vida ao máximo, eliminava confortos, ficava sozinho com o mínimo. Não por ascetismo, mas para treinar sua relação com a solitude e com a simplicidade. Separa alguns dias nos quais te contentarás com o mínimo, a comida mais simples e mais barata, e dirás então: é isso que eu temia? A solitude forçada, a simplicidade deliberada era um teste para verificar se sua paz interna dependia de circunstâncias externas ou era genuinamente interna. E cada vez que passava pelo teste, a paz interna se tornava mais robusta, mais confiável, menos dependente de condições que o mundo podia tirar a qualquer momento. O paradoxo da hiperconexão. Há uma pesquisa feita pela Universidade de Virgínia em 2014 que ficou famosa não pelo que concluiu, mas pelo que revelou sobre os seres humanos modernos. Os pesquisadores colocaram participantes sozinhos num quarto vazio por até 15 minutos, sem celular, sem livros, sem qualquer estímulo. E deram a eles a opção de apertar um botão que produzia um choque elétrico leve.
O mesmo choque que, em parte anterior do experimento, eles haviam descrito como desagradável e que disseram que pagariam para evitar. O resultado? Uma parcela significativa dos participantes preferiu se dar choques elétricos a ficar sentada em silêncio por 15 minutos. 15 minutos, com a própria mente. Insuportável demais para muitos. Essa pesquisa virou metáfora perfeita para o que Pascal havia descrito séculos antes. O silêncio se tornou tão ameaçador que a dor física parece preferível. E o mundo moderno aproveitou essa fragilidade de forma magistral. Cada tecnologia de conexão foi projetada não para satisfazer a necessidade de conexão, mas para mantê-la perpetuamente insatisfeita. Porque um usuário satisfeito não volta. Um usuário com necessidade parcialmente satisfeita e constantemente renovada, esse é o modelo de negócio. O resultado é uma geração de homens que nunca estão completamente sozinhos, nunca completamente conectados e crescentemente incapazes de qualquer uma das duas coisas. Não conseguem estar sozinhos porque o silêncio é insuportável. Não conseguem conexão real porque passaram tanto tempo em conexão superficial que perderam a capacidade de tolerar a vulnerabilidade que conexão profunda exige. Os estoicos não tinham redes sociais, mas tinham observações precisas sobre o efeito de passar muito tempo em multidões e em companhia constante. Marco Aurélio escreveu: "Evita tanto quanto possível toda a agitação, seja entre aqueles que são excessivamente ambiciosos, seja entre os irritiços, seja entre aqueles que sofrem de algo, pois a interação corrompe." Não que as pessoas sejam ruins, mas que a exposição constante a padrões alheios, suas ansiedades, suas prioridades, seus julgamentos, corrói gradualmente a clareza sobre o que é genuinamente seu. A solitude, nesse contexto, não é rejeição das pessoas, é proteção da sua própria perspectiva. É o espaço onde você consegue ouvir sua própria voz acima do ruído das vozes de todos os outros. Do conceito para o cotidiano. Vou te dar um protocolo de 5 práticas para começar a desenvolver uma relação diferente com a solitude, começando hoje, sem precisar de circunstâncias especiais. Prática 1. Os primeiros 10 minutos do dia. Antes de pegar o celular, antes de qualquer notificação, qualquer conteúdo, qualquer estímulo externo, dê a si mesmo 10 minutos de silêncio intencional. Não meditação formal se não for seu caminho, apenas silêncio. Pode ser sentado, pode ser caminhando, pode ser tomando um café olhando pela janela. O objetivo não é esvaziar a mente, é permitir que o que é genuinamente seu, seus pensamentos, suas preocupações, suas intenções para o dia, apareça antes de ser sobreposto pelo fluxo do mundo externo. 10 minutos, antes do mundo entrar, todo dia. Prática 2. A caminhada sem fone. Uma vez por dia, pode ser curta, pode ser longa, caminhe sem nada nos ouvidos. Sem podcast, sem música, sem áudio de qualquer tipo. Apenas você, o movimento e o que aparecer na mente. Isso vai parecer estranho nos primeiros dias. A mente vai querer preencher o silêncio, vai ficar agitada, vai insistir que você está desperdiçando tempo que poderia ser produtivo. Não está. Está treinando algo que nenhum podcast pode te dar. A capacidade de estar com seus próprios pensamentos sem fugir deles. Prática 3. O silêncio de 30 minutos por semana. Uma vez por semana, reserve 30 minutos de silêncio completo, sem tela, sem som, sem tarefa. Apenas você num espaço quieto. Use esse tempo para a prática que Sêneca chamava de recessos, o recolhimento. Examine a semana que passou. O que funcionou? O que não funcionou? O que você sentiu, mas não processou? O que está evitando olhar? Não precisa ter respostas.
Precisa ter o espaço para que as perguntas apareçam. Prática 4. O diário de solitude. Escreva. Não um diário de eventos, um diário de estados internos. O que você observou em si mesmo durante os momentos de silêncio desta semana. O que emergiu quando o barulho parou. O que você descobriu que estava sentindo, mas não havia reconhecido enquanto estava em movimento. A escrita, como Marco Aurélio demonstrou nas meditações, transforma o que está difuso e interno em algo concreto e examinável. E o que você consegue examinar, você começa a ter poder sobre. Prática 5. A gradação do silêncio. Essa é a prática mais avançada e a mais transformadora a longo prazo. Uma vez por mês, escolha um período mais longo de solitude intencional. Pode ser meio-dia, pode ser um dia inteiro, num lugar simples, não precisa ser uma montanha ou um mosteiro. Pode ser em casa, com o celular desligado, sem agenda, sem compromissos, sem produzir, sem consumir. Apenas existir e observar. Os primeiros desses períodos vão ser desconfortáveis. A mente vai resistir, vai criar urgências que não existem, vai insistir que você está desperdiçando tempo que poderia ser produtivo. Não está. Está treinando algo que nenhum podcast pode te dar. A capacidade de estar com seus próprios pensamentos sem fugir deles. Prática 6. A graduação do silêncio. Essa é a prática mais avançada e a mais transformadora a longo prazo. Uma vez por mês, escolha um período mais longo de solitude intencional. Pode ser meio-dia, pode ser um dia inteiro, num lugar simples, não precisa ser uma montanha ou um mosteiro. Pode ser em casa, com o celular desligado, sem agenda, sem compromissos, sem produzir, sem consumir. Apenas existir e observar. Os primeiros desses períodos vão ser desconfortáveis. A mente vai resistir, vai criar urgências que não existem, vai insistir que você deveria estar fazendo algo mais útil. Mas com o tempo, com repetição, algo muda. O silêncio começa a ser associado não com desconforto, mas com restauração, não com vazio, mas com presença. E a sua relação com ele transforma de fuga para cultivação. Voltamos à pergunta do começo. Quando foi a última vez que você ficou verdadeiramente sozinho? Agora você sabe que a resposta a essa pergunta diz algo sobre você, não sobre sua popularidade, não sobre a qualidade das suas relações, sobre a sua relação consigo mesmo. Um homem que não consegue ficar sozinho é um homem que depende do mundo externo para se sentir inteiro, que precisa de estímulo constante para não ouvir o que o silêncio teria a dizer, que nunca desenvolveu a capacidade de ser sua própria companhia. Essa dependência não é fraqueza moral, é um produto do tempo em que vivemos, de um mundo que lucra com a sua incapacidade de silêncio e que trabalha ativamente para garantir que você nunca fique quieto o suficiente para perceber o que está perdendo. Mas é uma dependência que pode ser desfeita, com as mesmas ferramentas que qualquer dependência é desfeita, com prática deliberada, gradual, consistente. Pascal observou que toda a infelicidade dos homens vem de não saber ficar quieto num quarto. Sêneca descobriu que o recolhimento para dentro de si mesmo era a única forma de liberdade que nenhum exílio poderia tirar. Marco Aurélio aprendeu que a quietude interna estava disponível a qualquer momento, não como produto de circunstâncias favoráveis, mas como capacidade cultivada. Todos chegaram ao mesmo lugar por caminhos diferentes. A solitude não é o oposto da conexão, é a condição para a conexão real, porque você só consegue se conectar genuinamente com outros quando tem uma relação genuína consigo mesmo. E essa relação, honesta, presente, sem a necessidade constante de fuga, só se constrói no silêncio. Esta semana, comece pequeno. 10 minutos amanhã de manhã, antes do celular, antes do mundo entrar. Apenas você e o silêncio. O que aparecer nesses 10 minutos vai te dizer mais sobre si mesmo do que horas de conteúdo sobre autoconhecimento. Porque conhecimento de si mesmo não está em nenhum vídeo, está no silêncio que você ainda não ousou habitar.
Se este vídeo chegou a algum lugar dentro de você, deixa um comentário com a palavra solitude. Assim eu sei que você ficou até o final e me ajuda muito com o canal. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Conteúdo como esse toda semana. Até a próxima!